Se tem uma desculpa que não cola com o leitor, é a seguinte: eu não leio porque não tenho tempo. Não, querido, você não lê porque você não tem. Eita aí! É isso mesmo, não vem dizer pra mim, nem pra qualquer leitor que você não tem tempo pra ler, porque a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que isso é desculpa esfarrapada, a gente sabe que você não lê porque você não gosta, porque você não quer, porque você, por qualquer outro motivo, menos porque você não tem tempo. No meu caso, por exemplo, eu, Adna Maria, trabalho 9 horas por dia, das 8 às 18 horas. Eu estudo, eu faço faculdade à noite. Eu namoro e eu, o ano passado, no ano de 2016, li 74 ou 75 livros. Deu uma média de 6 livros, mais ou menos 6 e pouco por mês. E aí, teoricamente, eu não tenho tempo de ler, mas apenas teoricamente, porque como eu gosto de ler, né, a gente sempre acaba achando um tempo nesta vida, nem que seja um tempo de uma fila de casa lotérica, um tempo de uma espera no banco, o tempo do seu almoço. Tem tempo sim, galera. O tempo que tu tá assistindo um filme, o tempo que tu tá vendo TV, eu não tô pedindo, nenhum de nós vai pedir para você parar a sua vida para ler um livro. Mas tempo você sempre arranja. E para te ajudar, eu trouxe aqui 5 livros, 5 leituras que dá para você ler em um dia. São leituras que eu particularmente acho super legais e que, se você parar assim, você consegue. Eu tô torcendo por você. Você consegue ler em um dia assim. Então vamos começar com Causos de Ônibus e Outros Acontecimentos. Eu procurei trazer um livro de cada gênero, digamos assim, para ninguém se aborrecer não. Então, se tem um gênero aqui que tu possa gostar, tenta. Não precisa ser exatamente esses livros não. Podem ser outros livros de gênero que tu gostar. Apenas tente, querido. Você consegue, tá bom? Então eu trouxe Causos de Ônibus e Outros Acontecimentos da minha querida, amicíssima Dani Vieira. Dani conta aqui algumas coisas que ela nota na rua quando ela pega ônibus. E ela narra coisas que acontecia também quando ela era criança. É um livro muito engraçado, eu ri muito com as coisas que tem aqui. Com algumas coisas você se emociona também. E é um livro que, não, olha a paginação, olha esta fonte. Não me diz que tu não consegue ler esse livro em uma sentada, porque consegue sim. Eu consegui, eu li esse livro quase completo quando eu estava esperando o médico me atender no consultório. Então, dá pra tu ler. É um livro muito bom, é engraçado, eu ri muito, amei e recomendo. Aí, se tu gosta de uma fantasia, eu não sei se eu posso chamar esse livro de uma fantasia, apesar dele ser considerado assim também. Eu sei que tem um nome específico para ele, mas me fugiu da cabeça neste momento. Mas é o seguinte, nesse livro, George Orwell fala de uns bichos que viviam na fazenda sendo explorados pelo humano. E num belo dia, os bichos cansam dessa exploração e eles se rebelam contra o homem. E eles resolvem que a sua sociedade animal, né, a partir daquele momento, vai seguir de acordo com suas regras. Expulsa o homem da fazenda e eles começam a fazer as coisas de acordo com suas necessidades. Só que nesta comunidade de bichos, né, nesta sociedade, alguns bichos se destacam. Os porcos, por exemplo, eles se destacam como líderes do grupo. E aí a gente vê que os porcos, eles manipulavam muito os demais animais. Eles se aproveitavam muitas vezes da ignorância desses animais
para terem as vantagens para si, para fazer a coisa, né? A coisa acontecer da forma que melhor lhes conviesse. Esse livro é uma crítica ao socialismo stalinista. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver, né, que é uma crítica assim, escancarada a Stalin e o seu comunismo. E é um livro que eu recomendo fortemente. É um livro muito fácil de ser lido. É um livro que vai te introduzir um pouquinho para a política, para assuntos políticos, e que eu tenho certeza que você vai amar. É um livro curto, muito fácil de ler. No fim das contas, ele está falando de animais. Então é isso, você vai amar. Te juro, dê uma chance a George Orwell, esse cara de quem eu sou tão fã, meu Deus, fã desse cara. E para quem quer introduzir-se no mundo clássico, quem quer experimentar a leitura de um clássico, eu recomendo muito A Metamorfose de Franz Kafka. Esse livro só tem 61 páginas, dá para você ler numa noite, assim, rapidinho, um rapidex. Nesse livro, Kafka ele fala de Gregor. Gregor, um belo dia, ele acorda num corpo de um inseto, ou ele acorda no corpo de um inseto, ou ele acorda se sentindo como se estivesse no corpo de um inseto. E eu acho Kafka um gênio. Eu não levei esse livro para o lado literal, tá? Porque senão ele seria uma fantasia para mim. Eu levei esse livro muito para o lado psicológico, porque Gregor ele acorda num corpo de um inseto e a partir dali ele vai sofrer tudo o que uma pessoa, né, que teve a sua vida mudada para pior, drasticamente sentiria, né? De repente eu sou uma pessoa sã hoje e amanhã eu acordo meio coisada do juízo. E aí como é que eu seria tratada pela minha família? Como é que eu seria tratada pelos meus amigos se de repente eu acordasse não tão boa do psicológico assim, né? Então, é um livro genial, 61 páginas, Kafka fala muito bem, ele escreve muito bem aqui e ele escreve de forma fácil. Você não tem o que reclamar desse livro não, viu? Então, recomendadíssimo. 19, 56, 55, 54. E aí, para quem gosta de romance de época, eu quero recomendar o Do Que Eu, dos Bridgertons. Esse é o primeiro livro dos Bridgertons. É um romancinho, né, para tu que gosta de romance. Esse livro é muito engraçado. Ele narra, né, a história de Daphne e Simon, que é o seguinte. Daphne, ela é a primeira das filhas Bridgertons, ela tem uma visão muito positiva do que é ser família, do que é ter uma família. Obviamente que a família dela não é perfeita, mas ela tem uma visão positiva do que é ser família. E Simon não. Simon, a última coisa que ele queria na vida dele era constituir uma família, era formar uma família. Mas aí Simon e Daphne se encontram e é tudo aquilo que vocês devem imaginar. Esse livro tem 380 páginas, 380 e alguma coisa, tá? Ele traz personagens muito irônicos, engraçados, inusitados, e eu ainda não tinha lido um livro que trouxesse personagens assim, dessa forma, né? É isso, por isso que eu recomendo. Eu acho que tu vai gostar do Que Eu. Todo mundo gosta do Que Eu. E o último livro que eu quero recomendar é esse aqui, Um Gato de Rua Chamado Bob. Esse livro conta a trajetória de James Baldwin. James é o seguinte, James ele foi morador de rua. Só que James, ele não era assim, ele não era filho de pais pobres não. Só que ele decide sair de casa e morar com o pai, na família do pai as coisas não rolam de acordo com o que ele imaginava, né? E ele vai morar na rua. E ele começa, né, a usar drogas, e drogas pesadas. Até o momento que ele encontra Bob e ele resolve que ele vai mudar a vida dele a partir daquele encontro, né? Porque ele sente que ele tem
uma pessoa. Ele sente que ele tem um objetivo na vida ali, que é cuidar de Bob. A princípio ele rejeitava tal gato, tal, mas depois ele decide dar um rumo na vida dele. Aqui o livro ele fala muito de não pessoa. Bowen ele se considerava uma não pessoa pela forma como ele era tratado pelas pessoas na rua, né? Vamos convir comigo aqui que às vezes a gente passa por um morador de rua e a gente, né, ignora completamente, como se fosse qualquer coisa que tivesse jogada ali. E era exatamente assim que Bowen se sentia. Esse livro é muito legal, ele é muito interessante. Eu considero ele como sendo uma autoajuda. Para quem gosta de autoajuda, né? Eu acho que você vai começar a enxergar as coisas um pouquinho diferentes a partir do momento que você lê-lo, tá? Recomendo muito, eu gostei muito dele e é isso. Então esses são os 5 livros que eu recomendo aí para você que diz que não tem tempo, você vai conseguir ler esses 5 livros de repente em uma tarde, em uma sentada, em uma noite, em até 2 dias, 2 dias, dá para ler tranquilinho. E eu espero que tu tenha entendido que não é que tu não tenha tempo não, pessoa, se tu quiser tu arranja tempo, tá? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele velho e querido joinha, de se inscrever neste canal, de compartilhar para que mais pessoas entendam que elas têm tempo sim, basta querer. E beijo pra tu. Gravou? Tira a foto.